Ana, vamos lá. Hoje é um bom dia. Hoje é um bom dia para começar a acreditar em horóscopo. É um bom dia para começar a acreditar em horóscopo. Porque se alguém me disser que o que o Arthur Duval está vivendo não é um inferno astral, puta, aí fica difícil, cara. Olha lá. 8 das 10 testemunhas faltam a depoimento em defesa de Arthur Duval. Puxa vida, com amigos desses, hein, Arthur? Quem precisa de inimigos? Você chama 10 pessoas para te defenderem no momento crucial da sua carreira política. Você chama 10. 8 falam, foda-se você. É isso que aconteceu. Olha lá. Ó. É o Globo, ok? Na sessão desta tarde, apenas Maria Rita Curti, sua amiga de infância, e Júlia Passos Blagitz, que terminou o namoro com Duval após o escândalo, compareceram à Alesp. Outras 3 mulheres e 5 homens que deporiam em defesa do deputado faltaram. A gente ouviu ali que foi uma amiga de infância e a ex-namorada, aquela que terminou com ele enquanto ele ainda estava na viagem. A ex-namorada foi a favor dele? A ex-namorada foi lá para defendê-lo e é o destaque dessa sessão da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp. Júlia Passos, a gente ouviu o nome dela ali, né? Foi lá para defender o Arthur Duval e o advogado tentou extrair dela algumas declarações que pudessem ajudar o Arthur. Mas assim, mesmo ela, quando questionada sobre o que aqueles áudios representavam, teve que dizer uma falta de respeito. Eu queria lhe perguntar, a senhora era namorada ainda quando aconteceu os fatos? Sim ou não? Sim. Sim? Por gentileza, só para me dizer, quando ele falou para a senhora que ele ia para aquele local da guerra, como é que a senhora se sentiu dele ir para uma guerra e as pessoas fugindo da guerra? Eu fiquei com medo dele se machucar. Mas a senhora concordou tudo bem, sem problema nenhum? Não... Sim, se ele quisesse ir para ajudar. Para ajudar, tudo bem. Eu lhe pergunto rapidamente, quando a senhora como mulher ouviu aqueles áudios a senhora que conhece bem o deputado Arthur, são realmente do deputado Arthur Duval? Sim. Sim? A voz é dele mesmo? Sim. Sim. A senhora como mulher, como ex-namorada dele, ouvindo aqueles áudios, o que a senhora achou da condição, daquilo que a senhora escutou sobre o local e as pessoas vulneráveis que estavam lá e aquelas falas dele? Achei falta de respeito. Falta de respeito. E a senhora, depois que ele voltou, aí acabou o namoro por causa disso? Eu acabei durante a viagem. Durante a viagem. Tá bom. Então a senhora também condena a atitude feita por deputado Arthur Duval? Condeno os áudios. Nada mais a perguntar. Pois é, deu para ver aí que se era assim um depoimento para fazer a defesa dele, não serviu muito. E também, vamos ser sinceros, não acrescentou muita informação. Com talvez uma exceção. Tem uma coisinha aí que eu não sabia. Arthur Duval soube que os áudios tinham vazado antes que eu e você e o Brasil tivéssemos ouvido aquelas coisas todas. Ele sabia daquilo. Ele sabia, vai vazar. Ele soube, vai vazar. O que ele fez? Ligou, bateu um fio lá para Júlia, agora ex-namorada. Né? Foi isso que ele fez e a gente sabe por quê. Porque ela contou na Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo. Entendi a pergunta. Se a senhora ouviu ou soube de todos os áudios feitos por ele? Sim, ele antes de entrar no avião me ligou e disse que os áudios iriam para a imprensa. Mais algum deputado deseja fazer pergunta? Pela ordem, deputado Wellington Moura. Juliana, tudo bem. Qual foi o motivo que você se separou dele? É um relacionamento, não é tão simples assim, né? Eu fiquei confusa no momento. Qual foi o motivo de você ter se separado do deputado Arthur Duval? Como eu disse, eu fiquei confusa na hora que eu vi os áudios. Eu fiquei nervosa e terminei nas redes sociais, mas me arrependi. Hoje, então, você voltou com ele? Não, me arrependi de ter postado. Achei que eu deveria ter conversado com ele. Perfeito. E o que você conversou com ele após saber dos áudios? Você já o encontrou pessoalmente? Vocês conversaram por telefone? E ele se disse que foi dele o áudio? O que foi conversado após ele ter voltado da Ucrânia?
Nós nos encontramos e eu toquei os áudios na frente dele e a gente conversou sobre os áudios. Climão, hein? E ele afirmou que é dele. Sim. Obrigado, senhor presidente. Mais algum deputado ou deputada deseja fazer pergunta? Nenhum? Então, a palavra, 5 minutos para o advogado, doutor Paulo Bueno, fazer perguntas à testemunha. Muito bem. Como a gente viu aí, os deputados usaram a presença dela para confirmar o que é necessário confirmar para cassar o mandato que é necessário cassar. Ele disse aquilo? Disse. Naquelas circunstâncias? Naquelas circunstâncias, exatamente. Só que aí o advogado tem que fazer o que o advogado tem que fazer. O advogado Arthur Duval. Aí usa a presença da Júlia, não é uma crítica ao advogado, tá? Não é uma crítica ao advogado, tá? Não é. Usa a presença da Júlia para pintar a figura de bom moço, né? Tipo, ele é um cara legal, não é? É um cara muito legal. Ele é de sair ou não? Não, ele é caseiro. Ele dá em cima das moças por aí, não, ele é uma boa pessoa. Meio... Aí, tá aí. Quanto tempo você conhece o Arthur? 3 anos. Você conhece a família dele, ele conhece a sua? Eu conheço a família dele inteira e a minha família não é de São Paulo, então ele não tem muito contato. Mas o relacionamento da família dele e da sua até com ele é tranquilo, ou não? Muito próxima. Alguma vez você sofreu ameaça, abuso, assédio, agressão do Arthur? Não, nunca. Alguma vez você presenciou ele fazendo isso com alguma outra pessoa? Não, Com alguma outra mulher? nunca. O Arthur, quando foi para a Ucrânia, ele te comunicou, você já disse, e de algum modo você imaginava que áudios poderiam afetar essa viagem, ou você só se concentrou na viagem dele à Ucrânia? Eu nunca imaginei. Vocês mantiveram contato enquanto ele estava lá na viagem? Sim, sempre que ele tinha sinal, ele me mandava mensagem. Como que o Arthur pagou essa viagem, você sabe? Recursos próprios. Você sabe disso? Uhum. Exatamente quando você ficou sabendo dos áudios? Antes dele embarcar para o Brasil. Você viu na imprensa, na internet, ou ele te enviou? Ele me ligou chorando e falou que os áudios iriam vazar e explicou o que tinham nos áudios. E me enviou os áudios. Você disse que os áudios são a voz dele. Sim. Esses áudios com a voz dele, você consegue saber, apesar de não ser perita, se eles foram editados de alguma forma ou não? Não consigo. Quanto tempo você ficou sem falar com ele depois do término nas redes sociais? Quando ele chegou no Brasil, ele me mandou mensagem, mas eu demorei uns 2 dias para responder. E além dos áudios e de todo esse imbróglio envolvendo o relacionamento de vocês conversaram sobre o futuro dele na política, na vida pública, já que ele estava aqui já sofrendo esse processo e tudo mais? Não, só sobre o nosso relacionamento. Vocês não trataram sobre esse processo? Não, nada de política. Eu vou repetir uma pergunta que eu já fiz. Depois que o Arthur foi eleito, você sabe se ele mudou o padrão de vida, apesar de conhecê-lo no iniciozinho do mandato, mas pelo histórico dele? Você acha que ele mudou de padrão de vida? Ele ficou mais rico, enriqueceu? Não, o mesmo padrão de vida. Apartamento de, acho que, 50, 60 metros quadrados, o mesmo carro. Só compra roupa porque eu levo, porque senão ele usa as mesmas roupas de anos atrás. E a vida social? Senhor presidente, é uma agressão. Peço que suspenda o meu tempo, senhora presidente. Deputado Barros, ele está no tempo dele, por favor. Advogado, pode tomar a palavra? Advogado. O deputado aí já estava, nada a Não, ver. estou encerrando já, senhora presidente. A vida social do Arthur, você deve conhecer muito bem a vida social dele. Ele é dado a festas, baladas, bares, como é que é a vida social dele e até de vocês? Ele odeia balada, odeia bar, não bebe. Eu que sou festeira, no caso. Tá aí, ele é um cara humilde, que usa sempre as mesmas roupas, que não evoluiu no seu padrão de vida desde que virou deputado e que não gosta de festa. Então isso é o que o advogado conseguiu criar ali de imagem para ele. Só que assim, o advogado não é o único que está falando ali, também tem os deputados, e alguns querem mostrar serviço, por óbvio, né? Aí chega um momento, Ana, em que aparece ali um parlamentar para relembrar de um episódio
muito, muito esquisito aí do Arthur Duval em Curitiba, Colégio Estadual do Paraná. Foi lá numa manifestação de estudantes e saiu acusado de assediar menores, uma garota de 17 anos. O caso foi parar na delegacia, ele respondeu por isso, o processo acabou arquivado. Só que, diante dessa treta mais nova, a advogada que atendeu essa garota escreveu aí um baita de um texto, narrando a experiência dela como profissional de cabo a rabo e reiterando ali o que ela tinha dito na época. Quer dizer, o Arthur teve um comportamento aqui que a sociedade brasileira tem que avaliar, né? E isso foi colocado na mesa lá, por óbvio, e vai ser colocado quando tiver outra sessão. Registrado aqui, por mais que o doutor Paulo esteja tentando levar para as pessoas que estão sendo ouvidas testemunhas que o deputado, mamãe falei, é uma pessoa íntegra, que nunca fez nada, mas há um registro de 2016 de uma menina que tinha 17 anos, numa escola pública lá do Paraná, onde ela passou, onde passou a mão nela. Isso é um caso público. Doutor, por favor, me respeite. Me respeite, doutor, por favor. Doutor, por favor, me respeite. Eu estou com a fala. Tá aí, Ana, tá aí. Resumão, tá? Comissão de ética deveria ouvir a defesa do Arthur Duval. Ele chamou 10 pessoas. Foram 2. Depoimento que mais rendeu para a defesa, o da ex-namorada. E mesmo assim não saiu muita coisa, como a gente acompanhou aí. Mas, assim, a ausência de 8 testemunhas não foi a maior derrota do dia do Arthur Duval. Não. A maior derrota é não ter conseguido aprovar uma perícia desse áudio. Sabe por que essa foi a maior derrota? Porque isso atrasaria todo o processo e daria a ele tempo para conseguir, quem sabe, fazer a política de bastidores, conversar com os colegas e evitar um processo de cassação, que a essas alturas é muito provável. Então, essa foi a maior derrota. Não conseguir um prazo aí para periciar o áudio. Quais áudios estão no processo? É esses áudios que precisam ser periciados para ver se eles estão íntegros, na ordem certa. Se eles não foram cortados, editados, suprimidos, adicionados. É isso que se pede. Não há dúvida, excelências. Já está em votação. Não há dúvida, excelências, se os áudios foram ou não enviados pelo Arthur. Quais áudios foram enviados? É isso que somente uma perícia técnica que vai dizer sobre a integralidade dos áudios, da exatidão dos áudios vai poder dizer. É por isso que eu reitero o pedido para que seja aprovado esse pedido de produção de prova pericial. Em votação, como vota a deputada Adalberto pela ordem, deputado Wellington Moura. 2 palavras. Cadê os áudios no processo? Vossa Excelência colocou? Você colocou os áudios para testemunhar o que você está falando? Você acaba de se matar, doutor Paulo, porque você não colocou os áudios nos seus processos. Eu peço prazo para inserir no processo o laudo. Em votação. Como vota o deputado Adalberto Freitas. Presidente, demais colegas, por tudo que já foi falado, por tudo que nós sabemos, eu sou contra a questão de perícia. A prova é pericial. Totalmente contra. Deputado Enio Tato. Voto contra. Como vota o deputado Barros Munhoz? Voto contra a perícia. Como vota o deputado Wellington Moura? Voto contra a perícia. Como vota o delegado Olim? Voto contra a perícia. Como vota a deputada Érica Malunguinho? Eu não preciso de perícia para entender que as filas de refugiadas aqui são melhores que qualquer balada no Brasil. Não precisa de perícia. Deputada Érica? Nossa! Ana, é isso. Periciar o áudio para quê? O Arthur Duval já falou que é a voz dele. Não adianta, tá? Tem uma razão, sim, para periciar. O contexto, Ana. O contexto. Temos que entender em que contexto ele falou que as filas de refugiados de lá são melhor que a fila da balada de cá. E aí tá aí a Érica. Tá aí a Érica. Acabou. Não. Tem um contexto em que elas são fáceis porque são pobres e é aceitável. Do certo, é isso, né? Ana, é isso. Eu queria ouvir a Ana sobre essa tão esfarrapada desculpa do contexto. Eu não aguento mais, Ana. Eu não aguento mais. Mas faz parte daquela estratégia. Ana, de eu tenho. quântica. Ana, veja só que coisa. Ana. O cara faz apologia à tortura. Mas tem que ver o contexto. O cara fala que tem nojo de pobre. Aconteceu aqui com o prefeito de Curitiba, falou que foi carregar um pobre no carro, vomitou. Tem que ver o contexto. Aí, o que mais? O outro vai assediar refugiado. Mas e o contexto? Porra, vocês estão de sacanagem comigo? Ô, Ana.
A pergunta é só essa: em que contexto é válido dizer elas são fáceis porque são pobres? Em que contexto, como disse muito bem a deputada Érica, em que contexto é válido dizer a fila de refugiadas é melhor do que qualquer balada em São Paulo? Em que contexto é válido dizer isso? Isso não tem. Contexto é uma desculpa esfarrapadíssima, né? Agora, sobre o depoimento, o único depoimento que ele conseguiu, né, fora a amiga de infância, levar a ex-namorada para depor ali, só dá para dizer uma coisa: às vezes a defesa é o melhor ataque, né?